Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula. Eu sou o professor Luciano e esse é o nosso canal de filosofia. Antes de mais nada, eu peço que vocês curtem aí o canal, dê o seu joinha, compartilhem para que mais pessoas possam receber os nossos conteúdos e que a gente possa melhorar a cada encontro, tá? Hoje, principalmente, a gente vai começar a nossa videoaula começando com o processo de filosofar. Lembrando que no nosso canal a gente pode falar de filosofia, de arte, de ciência, de magia, numa forma de transsaberes, né? A convergência de todos os saberes, e não esses saberes disciplinares das escolas que são praticamente antagônicas e não convergentes, são divergentes e não convergentes, né? Elas não se interligam, elas não se dialogam. Aqui a gente vai dialogar com todos os saberes, né? Partindo, claro, da filosofia, do pensamento. Então, nada mais justo de começar a aprender a filosofar. Então, para quem nunca filosofou, para quem nunca entrou nessa onda de filosofar, vem com a gente que aí, quem sabe, a gente consegue aí ter um primeiro parâmetro do que vem a ser filosofia, isso que está sendo comentado aí nas redes sociais, que tem aumentado proporcionalmente o número de pensadores, de filósofos vem aparecendo aí nas redes sociais, e que às vezes você não consegue fazer a conexão, falta um pouco de conteúdo, né? Então, esse é o lugar certo. Pessoal, vamos começar aí. Olha que loucura. O caos como um mundo o caos, um mundo sensível, as formas inteligíveis, Deus e você, porque você também faz parte de todo esse processo. Então, ao falar de aprender a filosofar, a gente começa pelo início. E o início para o pensamento, aqui a gente está julgando como o caos. Tá? Vamos lá, o que seria esse caos? O tempo e o caos que nos afetam. Aqui, para deixar um parênteses, esse é o livro que eu publiquei em 2020, chama-se O Tempo e o Caos que Somos. Foi uma homenagem a um mestre chamado Cláudio Piano, que era o estudioso de um grande pensador, Gilles Deleuze, pensador francês. Então, esse livro é uma homenagem a esses dois pensadores, o professor, nosso mestre, Cláudio Piano, e o francês, filósofo contemporâneo Gilles Deleuze, que escreveu várias obras com o seu parceiro psicanalista Félix Guattari. Tá? Então, o nosso livro e as nossas aulas aqui, eles flertam com esses autores. Bom, então, para quem quiser uma aula mais aprofundada, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site das aulas transcritas do professor Cláudio Piano, e lá você tem a primeira aula transcrita, justamente a ideia de matéria, esse primeiro pensar que nós estamos colocando aqui, partindo já de uma obra de Platão, um dos vários diálogos que Platão escreveu. Eu vou utilizar um deles, que é o Timeu de Platão. Então, quando Platão escreve o Timeu, o Platão, esse aí seria o manuscrito, né, da obra, Timeu. Então, você tem muitas fontes ali de pesquisa. O livro também, pessoal, vai falar sobre a civilização mais poderosa, que é Atlântida, que vai gerar aí o personagem da DC, né? O Aquaman. Então, é muito interessante esses diálogos do Platão, embora a leitura seja uma leitura clássica, uma leitura um pouco pesada, a galerinha que é jovem aí
pode ser um pouco difícil mergulhar nesse tipo de leitura, né? Mas se você for aventureiro como nós, vale a pena ler, beleza? Então vamos partir do diálogo Timeu do Platão. Quando Platão escreve esse diálogo, o Platão está justamente falando da criação do universo. E quem é que cria o universo? Deus. Mas o Deus que Platão coloca aqui não é o Deus cristão, pessoal. Estamos 400 anos antes de Cristo. Então, provavelmente, o Platão está dando outras referências quando ele está falando de Deus. Ele não está falando de um Deus católico, de um Deus da religião ocidental. Platão está falando de uma entidade mística, que é o demiurgo. O demiurgo aqui é um deus artesão, é um deus que vai produzir o universo com as próprias mãos. Então aqui nada mais justo de trazer uma ilustração que mostra aí como que o demiurgo constrói o universo. Então a primeira matéria que o demiurgo vai se utilizar para criar um universo, assim como você segue uma receita de bolo, você se utiliza dos ingredientes, o demiurgo não vai ser diferente. Ele vai usar os ingredientes para criar o mundo. E ele só tem 2 ingredientes. O primeiro seria o caos, o meio espacial. Tá? A gente está tentando fazer uma referência, eu estou partindo de uma leitura do Timeu baseado no professor Cláudio Piano e não estou lendo o livro da fonte. Tá? Então, se você quiser ter novas referências ou referências mais autênticas, é necessário que você vá lá e leia na íntegra o Diálogo Timeu de Platão. Tá? Então eu estou partindo de referências, de leituras, de interpretações de interpretações. Então o demiurgo ele vai se utilizar do meio espacial. O que seria esse meio espacial? O que seria isso que nós estamos chamando de caos? Tá? O que nós estamos chamando de caos, essa matéria enlouquecida, a gente não tem nem muitos conceitos para falar especificamente do caos. Mas o caos ele vai aparecer em vários pensamentos, de vários pensadores ao longo desses milênios aí de pensamento filosófico. Então, por exemplo, quando Parmênides, que é um pré-socrático, né, está falando de não ser, ele está falando, contrapondo não ser ao ser, ele está falando do caos. O Heráclito, que é o seu principal adversário no manual filosófico, né, que tem um pensamento praticamente radical de oposição a Parmênides, o Heráclito ele vai falar do fogo, ele vai falar do fluxo, do movimento, ele vai falar da physis, enquanto desproporcional ao logos. Então eles também o Heráclito também de forma positiva em relação ao Parmênides, que o Parmênides, quando for se utilizar do não ser, está negando o não ser, ou seja, estaria negando o caos, e o Heráclito estaria fazendo o contrário, estaria afirmando de certa forma o caos na physis, na natureza, tá? Então essa matéria louca ela vai aparecer de várias formas, e já está aparecendo aqui no pensamento de Platão. Embora quando a gente estude Platão pelos manuais, a gente encontra uma dualidade, a gente vai falar isso mais para frente, da dualidade platônica. Nessa dualidade simplória não aparece o caos, mas quando Platão vai falar lá no seu livro A República, e no seu livro 6, ele vai fazer de uma forma bem sintética, e os autores, os seus pesquisadores, vão criar toda a epistemologia que Platão coloca lá, e nessa epistemologia, nessa divisão de mundo, que não seria somente 2 mundos, né, teria várias etapas desses 2 mundos, vários submundos. Um desses submundos seria
o caos, mas vocês vão ver que o caos, até em Platão, aparece com outra terminologia que a gente vai colocar aqui, ó. Então, galera, pode aparecer aqui como esse meio espacial, esse primeiro ingrediente, apareceria como natureza, como physis, como a gente diz aí, se a gente for observar nas leituras de Heráclito, né, dos fragmentos que restaram de todo o pensamento desse grande filósofo chamado Heráclito, esse meio especial seria uma desordem, seria a corrupção, seria o paradoxo, seria o simulacro, mas também teria alguns conceitos que soam positivo. A arte, a fantasia, não ser mesmo, a criação, o novo, a evolução, tudo isso que vai emergir futuramente nas ciências, a ciência empírica vai se deparar com esse caos de alguma forma. Porque, pessoal, esse caos é uma realidade, é uma forma de realidade, é um tipo de realidade que o Demiurgo está usando para fazer a criação do universo. Então, o nosso universo teria dentro dele, aparentemente, o caos como constituição. Bom, além do meio espacial, há também as formas inteligíveis. Vocês devem estar percebendo que eu não leio o que eu escrevo, né? Isso é um artifício do filósofo, de quem está filosofando. Como eu estou apresentando o trabalho e também filosofando, é comum que eu volte, eu avance, eu faça digressões o tempo todo, eu interrompo aquilo que eu estou lendo, porque é o pensamento emergindo nessa aula, tá? Já para vocês começarem a entender o que seria filosofia mesmo de fato, tá? Quando você vê aí algumas videoaulas que o professor só está lendo ou está dando algumas informações, isso não é filosofia, isso é a história da filosofia, tem seus valores, mas aqui a filosofia, a forma como eu estou falando sobre o caos, também é a forma como o caos está me afetando nesse exato momento, tá? Bom, então, deixando o caos de lado, o Demiurgo teria outro ingrediente que seria as formas que seriam as formas inteligíveis. Quando se começa a falar sobre o meio espacial, a linguagem falta. A gente não tem como dizer mais nada. Então o Demiurgo encontra essa matéria caótica e louca e acima disso ele encontra o que se chama formas inteligíveis. Então aparece aqui um novo ingrediente, formas inteligíveis. As formas inteligíveis também aparecem no pensamento ocidental ao longo dos milênios, como ideias, como ser, como razão. Coloquei aqui, mas especificamente para não ficar muito extenso, as formas inteligíveis, só para vocês entenderem, pessoal, seriam as ordens, as leis, os cosmos, as essências platônicas, a razão, o logos e a própria verdade. Então você teria uma matéria enlouquecida e ao lado dessa matéria enlouquecida você teria um outro ingrediente, seriam essas formas inteligíveis, que trariam dentro dela a lei, a ordem. Então, aparentemente, um primeiro ingrediente que pode ter como constituição a desordem, o outro ingrediente teria como constituição a ordem. Bom, então, aparentemente, pela lógica, você juntaria um ingrediente com outro, assim como você segue uma receita de bolo, você misturaria ali e geraria ali um efeito, né? Daria uma consequência que seria ali um bolo, uma torta, né? Então aqui o efeito desses ingredientes seria o mundo, o universo que nós nos encontramos. Mas vai aparecer uma coisa assustadora ali, um problema muito sério que Platão vai colocar. Olha só, o Demiurgo vai obrigar o meio espacial a imitar as formas inteligíveis. Então, ao invés de você misturar os dois ingredientes e ali emergir o mundo, não.
o demiurgo ele faz um processo, ele praticamente intervém, né? Ele violenta o meio espacial, que seria a degradação, a desordem, e faz com que esse meio espacial se submeta à ordem das formas inteligíveis. Então, aparentemente, olha o que acontece, vai nascer o mundo sensível, né? Mas olha o que acontece aqui, eu coloquei o esquema dessa criação, né? Você tem um meio espacial, você tem as formas inteligíveis. Então, como o meio espacial foi obrigado a imitar as formas inteligíveis, o mundo sensível ele é um mundo falso, segundo Platão no Diálogo, Timeu. Por quê? Porque o mundo sensível é uma imitação. Mas ele é uma imitação que para Platão é viável. Por quê? Porque excluiu o meio espacial, excluiu o caos no processo de criação. Então, nesse início, quando o mundo sensível aparece, emerge, né, e o mundo sensível é o tempo presente, lembrando que só existe o tempo presente. Então, se vocês, pessoal, se vocês quiserem mais aprofundamento da questão do tempo, deixa aí nos comentários que a gente traz uma aula específica sobre a questão do tempo, até trazendo essas referências aí dessa nossa aula, beleza? Então, o mundo sensível, ele vai nascer perfeito, né? E ele nasce com todas as características das formas inteligíveis, que as formas inteligíveis dominaram o caos, mas o caos não desapareceu, o caos sofreu um processo de imitação, e o Platão vai dar uns termos gregos para esses processos de imitação, vai falar de mímese, vai falar de anamneses, vai falar de lembrança, vai falar de cópia, vai falar de representação, tudo isso, tá, pessoal? Então, para representar essa imitação, esse falseamento do mundo, desse processo, o Platão vai criar toda a sua epistemologia, tá? O que aconteceu? Esse meio espacial, que é perverso, caótico, louco, sem lei, sem ordem, né? Mas que devido à ação do demiurgo, passa a imitar as formas inteligíveis, que são a ordem, lei, cosmo, e nesse processo de imitação emerge o nosso mundo. O nosso mundo tem como matéria esse meio espacial, mas esse meio espacial é a matéria do nosso mundo, que é a matéria do nosso mundo, é obrigado a imitar as formas inteligíveis. Por isso, nosso mundo é ícone. Então, aparece aqui um primeiro termo da epistemologia do Platão, dos níveis. Lembra que eu falei ali atrás dos níveis de conhecimento? O primeiro nível de conhecimento platônico é isso que a gente está chamando de ícone, ou eikone, ou em grego eikasia, que significa cópia. Então, o mundo platônico, o mundo sensível como Platão, é um mundo aparente, é uma cópia. Então, obviamente que vai ter problema. Vamos colocar aí. Emerge o nosso mundo sensível, que a gente também vai chamar lá para frente de consciência. Então, o mundo sensível, esse mundo fenomênico, o mundo dos fenômenos, esse mundo da aparência, das coisas que nos cercam, é esse mundo, mas é apenas cópia. Cópia de quê? Cópia de uma perfeição de um ingrediente chamado formas inteligíveis. Então, o mundo sensível ele já nasce com problema. Mas ele nasce aqui, ó, original. Então, o Platão vai falar, ele está falando, criando o pensamento dele, criando a sua epistemologia, tá? Para quem não sabe, lembrando, epistemologia é uma teoria, uma contemplação em forma de conhecimento. Então, eu estou buscando, através de processos teóricos, criar alguma coisa que seja nova no campo do pensar. Então, Platão está criando aí
falando do mundo sensível. Lembrando que a filosofia ela tenta dar conta de tudo que existe, de tudo, do todo, da existência. E eles vão dar um nome para isso, um nome grego que é toon, ou on, né? Ou seja, o ser. Então, esse ser se refere a tudo que existe no universo ou possa vir a existir. Então, é isso que é a problemática dos filósofos, principalmente Platão. Bom, o que acontece depois? Depois que o mundo surge, emerge, o mundo sensível, ele é original, está isento, fora do contexto histórico em que Platão se encontra. O campo social do qual Platão faz parte possui todos os indícios historiográficos de uma degradação, desordem. Resta ao filósofo fazer psiquiatria de uma cidade em caos, ou seja, curar a cidade. Então, o que aconteceu antes aqui é que o mundo nasce perfeito. Então aqui eu botei uma imagem para ilustrar a perfeição, a maravilha do mundo, no primeiro dia. Então, o primeiro dia que o Demiurgo criou o mundo, assim como Deus cria nas narrativas bíblicas lá, o mundo, aqui também o Demiurgo está criando o mundo. Então você tem o primeiro dia, o segundo. No primeiro dia é tudo perfeito, pessoal. Mas no segundo dia, segundo Platão, o mundo começa a entrar em degradação. Ou seja, a partir do segundo dia, o caos já começa a aparecer. O caos emerge ali. Aquele caos que foi obrigado a se disfarçar de forma inteligível, né? De se disfarçar de ordem, ele não aguentou. Então ele já começa a aparecer no mundo como degradação, como destruição, como desordem. Só que ele não é mais uma desordem pura, uma degradação pura. Então lá, na mão do Demiurgo, esse caos não era algo negativo, né? Ele se torna algo negativo no mundo sensível. Então, no mundo sensível, tudo aquilo que é negativo, que é destrutivo, que é destruição, tudo aquilo que é deformação, tudo aquilo que é perversão, tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que é mal, é atribuído a essa emergência do caos que não aguentou se disfarçar eternamente por formas inteligíveis. E claro, Platão está vivendo numa época onde há tiranos, há guerras, há invasões, há destruições de todos os tipos, há degradações do meio social, do meio histórico. Então Platão, ele corre lá, começa a fazer a sua filosofia, fazendo o quê? Tentando restaurar, tentando salvar esse mundo da degradação, ou seja, tentando empurrar o caos para o lugar aonde o Demiurgo colocou, no disfarce de formas inteligíveis, ou seja, numa tentativa de ocultar o caos. Então, já há uma negligência lá na criação do mundo, segundo Platão no Demiurgo. Tá? Então, o Platão ele é obrigado a fazer o quê? Essa tentativa de tentar expulsar o caos, o Platão não vai fazer isso pegando em arma, o Platão vai fazer isso construindo conhecimento. E naquela época, 400 anos antes de Cristo, produzir conhecimento era uma das coisas mais poderosas que um homem seria capaz de fazer. Produzir conhecimentos novos no meio de um campo social ainda em transformação. Tá? Então Platão ele não quer que o mundo vá para frente, porque o primeiro dia ele nasce perfeito, maravilhoso, mas o mundo está indo para frente. Então você tem o primeiro dia, o segundo, o terceiro. Cada vez que o dia avança, né, nessa narrativa, o mundo começa a entrar em destruição, em caos, e isso não tem volta. Então a única maneira de você voltar seria no campo do pensamento, seria no campo da narrativa, seria no campo dos diálogos. Então por isso que Platão está fazendo uma terapia que é ao mesmo tempo a sua teoria do conhecimento. Então a teoria do conhecimento do Platão não é uma teoria do conhecimento que é voltada para o
o futuro, né? Ela é voltada para o passado, mas não é um passado social, não é um passado das pessoas humanas que estão no mundo fenomênico, é um passado anterior à criação do mundo. Ou seja, é um passado das formas inteligíveis. Então, quando Platão estiver falando de formas inteligíveis, ele está falando de uma tentativa de originalidade, ou seja, na condição de possibilidade da existência do mundo. O mundo das ideias que a gente possa ver, para quem já estudou Platão, o mundo das ideias do Platão é uma tentativa de retorno a esse exato momento ainda que o mundo não foi criado. Ora, se isso não for uma forma de espírito, o que hoje a gente chama de religião, e que essa região que Platão está colocando o demiurgo, né, que é a região do demiurgo. Platão está fazendo todo o pensamento dele, toda a cura da cidade, para voltar às mãos do demiurgo. Porque nas mãos do demiurgo, o caos foi submetido às formas inteligíveis. No mundo social, não. Então, Platão é um filósofo do mundo social? Não. O Platão é um filósofo que afirma o mundo sensível? Não. Platão é um filósofo que faz o retorno à região demiúrgica, tá? Então a filosofia do Platão passa a ser não uma filosofia do que é, mas uma filosofia do que poderia ter sido se o mundo social não deixasse o caos emergir. Mas a gente sabe que o caos ele faz parte do mundo. Não tem como você destruir, não tem como você apagar o caos. E o Platão, ele mesmo deixa isso bem claro, que não tem como. O caos está aí e você precisa resolver esse caos. Show? Então, resta ao Platão fazer uma psiquiatria, uma psicologia da cidade. Então, a filosofia do Platão, além de ser filosofia, também é psicologia. É uma psicologia que traz um tempo original, que traz uma forma de viver anterior a essa. Então, para que você não se submeta à emergência do caos, porque o caos não está só no mundo, o caos está em você, porque o mundo sensível, quando ele que é o tempo presente, quando o mundo sensível aparece também nós, seres humanos. Então, nós, seres humanos, estamos também, vamos nos submeter ao caos. Então, há o caos fora e há o caos dentro de nós. Então, é preciso fazer uma terapia para que em nós não emerja caos. Então, o Platão vai falar que esse caos, quando emerge no homem, é ignorância. Então, quando você supera o caos, como lá no Demiurgo também, as formas inteligíveis, venceu o caos, né, fazendo com que o caos perdesse a sua força e se submetesse às formas, à ordem, à lei, à razão, aqui no campo social você também é obrigado a se submeter a algo superior. E o Platão vai elencar esse algo superior como filosofia, a filosofia dele mesmo. Como ocorre esse processo terapêutico em Platão? Acabei de responder. Se a evolução segue o seu curso e a degradação é o que é, resta para Platão entender que uma filosofia da verdade é uma filosofia da restauração. O Platão não quer que o mundo entre em contato com a criação, porque a criação é um mergulho no vazio, é um mergulho no caos, nesse meio espacial caótico, porque tudo isso que é desconhecido, né, é o que o Platão está chamando de caos. Então, na verdade, a filosofia do Platão é lógico. Então, você pode ler 1 milhão de manual que vai aparecer isso. A filosofia do Platão não é uma filosofia daquilo que você vai aprender. É uma filosofia daquilo que você já aprendeu quando você estava no Demiurgo. Mas você não pode estar anterior a você mesmo. Então, o Platão vai elencar um ser de aparência e um ser de
uma outra coisa que não seja essa aparência, ele vai chamar de essência. Então ele vai dizer que a sua essência está lá no demiurgo. A sua essência venceu o caos. A sua aparência fenomênica, humana, essa não. Essa se sucumbiu ao caos. Então é preciso que você se submeta à psicologia, à terapia. Ou seja, que você faça um retorno ao passado. Um passado anterior a isso que passa. Porque, olha só, eu já avançando aulas que eu não deveria, mas estou avançando, porque eu estou dentro de um pensamento de processo, eu não posso abortar o processo. Então, por exemplo, se o mundo vai para frente, se ele evolui, né, se as coisas vão para frente, essas coisas estão passando. Então, se essas coisas estão passando, há algo que está no passado. Mas quando Platão está fazendo a sua filosofia, quando ele vai falar de passado, não é esse passado que passa para frente, é um passado que passa para trás. Então, estamos diante de dois passados, e o Platão vai dar um nome para esse passado. Mas vamos chegar lá, tá? Então, se a filosofia do Platão é uma filosofia da restauração, a filosofia do caos é uma filosofia da criação. A propósito de Hegel, a simples constatação ou fé de que a razão governa a história é a motivação da pesquisa de Hegel, né? Em que a sua filosofia da história e o fim último dessa razão é a sua realidade concreta, ou seja, o Estado. Para Platão, entre Hegel e Platão, que eu coloquei aqui, para Platão tudo está no começo. Para ele não, para Hegel existiria um lugar para a criação no nosso mundo. Para Platão tudo está no começo. Para Platão não existiria lugar para a criação no nosso mundo. Não é para Hegel não, tá pessoal? Apenas para a recuperação. Não há nada a criar, e sim tudo a recuperar. Por isso pode-se dizer, com a maior facilidade, que o principal instrumento do trabalho de Platão é a reminiscência. Em grego, anamnese, é a reminiscência. Então, reminiscência é o processo inverso. Eu volto para trás. Então, a filosofia do Platão é que a gente pensa que está indo para o futuro? Não, está voltando às origens. Então, Platão vai falar de que o corpo é insignificante, a alma é mais poderosa. Por quê? Porque a alma acessa as essências. Então, o mundo das ideias, todo mundo aqui conhece a alegoria da caverna de Platão. Quando Platão coloca lá os personagens acorrentados, esses personagens, na verdade, a caverna é uma alegoria do mundo fenomênico. Então, quando você se solta dessas amarras, né, que te prende na caverna, você que sempre viveu na caverna, quando você sai da caverna, você está automaticamente fazendo o processo de retorno às origens, de retorno a uma ideia original. É óbvio que lá não tem nenhuma experiência social, porque a experiência social que você tinha estava dentro da caverna. A experiência social, ao ver do Platão, né, a experiência social, a experiência empírica, ela está fadada à degradação do caos. Beleza? Então Platão aqui ele já dá um nome para esse passado anterior a isso que passa. Isso que passa a gente chama de passado. Isso que é anterior a isso que passa, o Platão chama de reminiscência. Em grego, anamnese. Beleza? Então, para acabar, pessoal, é claro que a gente tem muita coisa para falar sobre esse processo, né? Processo platônico. Os filósofos contemporâneos não vão concordar com esse processo de restauração. Algumas coisas sim, mas o processo como todo da teoria do conhecimento do Platão, de que o caos é uma coisa a ser combatida, isso vai ser discutido na contemporaneidade.
talvez na modernidade, já começando na modernidade, talvez com Kant, alguns empiristas mais radicais como Hume, alguns racionalistas mais do campo dos sentidos como Spinoza, e claro, com a filosofia contemporânea pós-moderna, né, dizer assim, início da contemporaneidade, que é a filosofia de Nietzsche, de Henri Bergson. Então esses filósofos não vão concordar com Platão. Esses filósofos vão dizer o quê? Que se a gente quiser fazer filosofia, a gente tem que mergulhar nesse caos. Então, a conclusão que nós chegamos, ela é assustadora. É que a matéria do nosso mundo, a matéria do meu corpo, a matéria dessa mesa, de toda a natureza, é uma matéria perversa. Então, o Platão sabia disso, que o campo social, o campo que nós nos encontramos, é um campo de perversão, é um campo de perversidade, é um campo de degradação, é um campo da loucura. Por isso, quando Nietzsche vai falar que o meu processo filosófico é o processo da minha loucura, o Nietzsche está fazendo automaticamente nada de anormal. O Nietzsche está sendo um crítico radicalíssimo com o pensamento de Platão dentro desses diálogos, tá, gente? O Nietzsche não dialoga com manuais de filosofia. O Nietzsche vai na fonte. O Nietzsche leu o Timeu, leu todos os diálogos platônicos na fonte. Então, esses caras não estão brincando, estão falando seríssimo, né? Mesmo quando de forma séria, mesmo quando estão dentro do processo da loucura, falando de desumanização, né? Porque a humanização para o Platão é uma humanização espiritual, é uma humanização fora desse processo. Então, a humanização do Platão não é nesse mundo. Então, quando você fala de desumanização, é justamente viver essa vida. E essa vida, ela é transformatória, ela está em constante devir. Lembra que eu botei devir lá? Ele é um processo de não ser. É ser, não ser, ser, não ser. Ou seja, nascimento e aborto, nascimento e aborto. Esse é o que o Platão entendeu como o segundo dia após a maravilhosidade do mundo. Tá? Então, aqui o Platão está dizendo o quê? O caos, porque o demiurgo forçou a matéria a imitar as formas inteligíveis. Só estou concluindo, tá, pessoal? Se a imitação parar, nós caímos no caos. Então, é uma coisa interessante, né? Então, o mundo para o Platão, ele é imitação. Então, essa imitação ela tem que ser eterna, porque se essa imitação parar, você já está diante do caos. Ora, estamos num processo bem frágil, bem sutil, né? Porque basta você não ter o pagamento do mês que você já entra em processo de degradação. Basta uma desilusão amorosa, processo de degradação. Basta uma solidão, degradação. Basta, ou seja, viver o tempo todo se esbarrar, se não sempre, com o caos, né? Então, o Platão ele vai fazer com que, por isso que o Platão vai escrever, depois que ele descobre isso, ele começa a escrever, começa a publicar vários diálogos, começa a aumentar a sua produção de pensamento, para quê? Para mostrar que o nosso mundo ele precisa ser cópia. Cópia o quê? De um mundo do demiurgo, um mundo onde as formas venceu o caos. Então, o modelo fundamental é a mímese, ou a imitação, a prática mimética, imitar, que em grego ícone, cópia, né? Então, você tem que imitar o modelo. Então, tudo no mundo que nós estamos é uma representação, ou seja, uma imitação de algo que é matriz, e essa matriz está lá no demiurgo, ou seja, está fora desse mundo fenomênico, sensível, presente, está num passado anterior a nós mesmos. Então, aqui, enquanto estivermos nessa forma humana, né,
estamos presos nesse corpo físico, nessa ignorância. Então, resta para nós contemplar as imitações, as imitações de um mundo ideal. Então, o Platão vai começar a falar do mundo das ideias dentro desse processo, tá vendo? Só que esse texto aqui nos traz como se nós estivéssemos antes de Platão produzir o que ele vai produzir mais para frente, teoria das ideias, o banquete, a república, a alegoria da caverna, com a alegoria que ficou mais famosa no campo do Platão, o amor como falta, né? Então é como se a gente estivesse vendo o Platão começando a pensar a sua filosofia. Então, para Platão, aqui para a gente terminar, todo o modelo do mundo se dá com o meio espacial, tendo que imitar as formas inteligíveis. Se não imitar, o meio espacial volta ao lugar do caos. Quando esse meio espacial volta ao lugar do caos, ou seja, quando o meio espacial não imita as formas inteligíveis, chama-se fantasma. Na hora em que ele imita as formas, se chama ícone. Então, vai ter filósofos que vão fazer filosofia do fantasma, em grego simulacro. Vão começar a trazer conceitos que não estão mais ligados à alma, à metafísica, que essa ideia do demiurgo, essa ideia demiúrgica é uma metafísica espiritual, é uma metafísica ainda com vários ingredientes, elementos, né, do esoterismo, da gnose. Platão mergulha o seu pensamento científico. Olha, estamos falando de pensamento científico que está que está ainda bebezinho, mas que vai ter um crescimento extraordinário com Aristóteles, né, e depois da modernidade com a ciência. Mas já em Platão ela já aparece ali, embora a ciência platônica ainda está cheia de elementos esotéricos, espirituais, tá? Então, vai aparecer os filósofos mais para frente, praticamente na contemporaneidade. Por quê, pessoal? Porque o Ocidente, até século XVIII, até Nietzsche, vai ser platônico. Mesmo para negar Platão, mesmo para afirmar Platão, como a maioria, ainda será aos moldes de todo esse legado do Platão. Tá? Então, quando a gente encontrar filósofos contemporâneos, como esses filósofos que eu citei, Gilles Deleuze, Cláudio Piano, esses filósofos vão falar especificamente do fantasma, do caos, e que se a gente mergulhar nesse universo do caos, a gente vai aprender a pensar de uma forma diferente, não como esse pensamento do Platão. Tá? Então aqui, eu não sei se eu vou conseguir, se vocês estão conseguindo visualizar, né? Considerações esquemáticas do caos. O caos como um novo fora. Olha, aqui você tem, dá para ver o desenho aqui, né? Talvez a escrita vocês não estejam visualizando, a não ser que vocês ampliem aí a imagem de vocês, tiverem uma televisão de tamanho maior e consiga ver. Espero que estejam vendo, né? Mas aqui foi um esquema que eu criei, tá, gente? Isso aqui só tem com este professor aqui. Eu adoro esquemas, então vocês vão ver muito aqui nesse nosso canal, os esquemas que a gente faz para facilitar o nosso entendimento. Ó, aqui você tem o sujeito diante da realidade. Então a realidade é chamado de mundo sensível. Então você tem um sujeito que interpreta. Então, para Platão, o sujeito e o mundo que ele se encontra é o mundo sensível. Só que para Platão existia um mundo anterior, que é o mundo das essências. É o mundo onde que a gente colocou aqui nesse primeiro encontro como a região demiúrgica, onde o demiurgo está fazendo a criação do mundo, e lá onde as formas inteligíveis venceram a degradação, o caos e o meio espacial. Tá vendo? Então aqui você tem um mundo sensível.
O mundo sensível, ele é uma imitação do mundo ideal, do mundo das ideias, tá? Por isso que a semelhança aqui. Só que o que acontece? O caos, ele deveria estar aqui, junto com na região demiúrgica. Só que o caos foi expulso daqui. Aqui prevalece as ideias. Aqui o caos foi obrigado a se submeter às leis, às ordens e ao cosmo. Então, aonde vai aparecer o caos? O caos ele aparece quando o sujeito deixa de ser sujeito. O sujeito deixa de mergulhar nesse campo moral platônico da cópia e da imitação. Quando o sujeito deixa de perseguir o mundo original, né? Que na Idade Média, quando a gente for estudar a Idade Média, os grandes filósofos, né? A escolástica, a patrística, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, principalmente, né? Você vai encontrar aí essa região demiúrgica já povoada pelos conceitos do cristianismo, de Deus. Então, quando se falar de Deus, Deus será o quê? Será esse campo do bem supremo, das essências, das ideias platônicas, onde as formas inteligíveis imperam aqui. Tá? Então, viver no mundo social, empírico e sensível, tá? Eu estou usando sensível, que é um termo filosófico, tá, gente? Para a gente traduzir isso para o nosso cotidiano, o mundo sensível é a forma humana, é esse universo, esse mundo que nós nos encontramos aqui, das coisas, dos objetos, né? Então, o mundo sensível, que é esse mundo físico, né? Esse mundo que a gente tem certeza que existe, né? Esse mundo, ele tem que as pessoas que estão aqui e tudo que estão aqui ao nosso redor persegue esse mundo das ideias. Ora, como a gente já colocou ali, se a gente não imitar ou se a gente não perseguir, esse processo de perseguição ao mundo das ideias, o Platão está chamando de ícone, uma imagem que percorre o modelo, filosoficamente a gente chama de representação. Pode deixar o seu comentário aqui embaixo, se você quiser. Nós, se você gostar, nós vamos aprofundar a palavra representação. Então, se você gosta desse termo, aí deixa seu comentário aí que a gente vai propor uma nova videoaula, mas eu preciso do seu comentário aí para a gente falar especificamente do que vem a ser representação. A palavra representação também está ligada a tempo. Tá? Mas enfim, vamos colocar aqui para a gente terminar, para o vídeo não ficar muito longo. Olha só, você tem aqui a linguagem, você tem a informação, o mundo social, tudo isso está ligado ao sujeito, tá? Ao sujeito e ao mundo sensível. Mas acontece algumas deformações, que é o caos. O caos emerge ali. O caos ele faz o quê? Ele potencializa os limites do sujeito dentro do universo sensível. Ele potencializa, ele desregra, ele tira do limite. Então, o limite, a virtude, a lei, a ordem, tudo isso é perseguição do mundo das ideias platônicas. Mas quando isso começa a degradar, então é normal que haja degradação, a gente está entrando no caos. Mas o caos não é uma coisa, ele é um processo. Então, ou seja, quando você altera os seus 5 sentidos, que eu falo para meus alunos, basta tomar, não vão fazer isso, mas se você entrar, ou você observar alguém que tomou bebida alcoólica, ou tomou um remédio muito forte, você vai ver que os 5 sentidos, que é a base sensorial do sujeito dentro do mundo sensível, por isso os 5 sentidos, né? Os 5 sentidos é a lei do sujeito, né? O sujeito, enquanto sujeito, ele passa pela percepção e pelos 5 sentidos. Memória, isso fica mais claro quando a gente vai estudando Aristóteles, tá? Então, o sujeito, o indivíduo, precisa de estar com todas as suas faculdades perfeitas. Por isso que na Grécia, uma pessoa deficiente era uma pessoa discriminada.
né? E essas pessoas só vão ganhar, ganhar igualdade com Cristo. Cristo vai dizer que todas as pessoas são iguais, vinde a mim todas as pessoas, tanto o eficiente quanto o deficiente, que para mim todos são iguais. Então, quando o cristianismo emerge, as pessoas que são que têm alguma certa deficiência cognitiva, orgânica, né, essas pessoas passam a ter um valor que na sociedade grega não tinha. Por quê? Porque essas pessoas elas estão automaticamente em processo de degradação, em processo de destruição, em processo caótico. Então, essas pessoas não podem fazer parte do campo social grego, né? Então, na Grécia, só era permitido, ou só era cidadão, aí vem uma questão social, de sociologia, só era cidadão as pessoas que gozavam de uma certa normalidade, entre aspas, né? Então, o que seria essa normalidade grega? Seria as pessoas que não têm degradação em sua organização, anatomia, física, cognitiva, né? Então, praticamente minoria. Então, a sociedade grega é uma sociedade excludente, uma sociedade preconceituosa. Por quê? Porque a maioria das pessoas, e a realidade como um todo, é uma realidade caótica. Então, o grego, quando ele exclui o caos do social, ele também está excluindo muita gente. Tá? Então, basta uma alteração dos 5 sentidos, ó, você entra no caos. A literatura te leva para o caos. Tanto, pessoal, que o Platão, no seu livro A República, vai ter um capítulo lá, no livro 10, o Platão vai expulsar o poeta. Por quê? Porque o poeta, ele não fala dessa forma, ele vai falar da questão da imitação, terceiro grau, né? O poeta imita esse mundo aqui, e esse mundo aqui já é uma imitação desse mundo perfeito. Então o poeta não pode participar da República, porque o poeta, quando fala de uma realidade, essa realidade é a imitação da imitação. Essa imitação da imitação, para o Platão, é caótica. E a literatura, ela leva as pessoas que leem, né, leem literatura, leva essas pessoas à degradação, né, a degradação, a destruição, né? Leva a pessoa faltou aqui o termo, mas eu queria relembrar lá, mas eu não quero voltar, mas a corrupção, agora eu lembrei a palavra. Então leva as pessoas à corrupção. Então, numa república forte, potente, como Platão pensa, uma república ideal e perfeita, ordenada, essa república não pode contar com a filosofia, com a literatura. E claro, o Sócrates, que é o personagem, o alter ego platônico, que aparece em todos os seus diálogos, o Sócrates é o tempo todo ridicularizado pelos artistas. E os artistas, né, a arte, na época grega, era os poetas, os dramaturgos, né? Então, essas pessoas, esses artistas criticavam muito Sócrates, e isso causou uma certa revolta em Platão. E Platão, quando vai falar da literatura, obviamente, mas Platão fala de arte, Luciano. Platão fala de arte, mas a arte do Platão é uma tecné. A arte do Platão não é uma arte como Nietzsche pensa a arte. É uma arte da técnica, é uma arte da utilidade, é uma arte que tem uma função específica, é praticamente um trabalho. Quando o Platão vai citar a técnica, né, é praticamente o quê? Um nível de conhecimento superior a um mundo sensível, obviamente, né? É intermediário ali, ficaria aqui, ó, um intermediário entre o mundo da perfeição pura e o mundo da racionalidade humana. Então a tecné é essa relação aí, né? Não tem nada a ver com essa arte literária aqui. Tá? Então você vai ter arte perfeita e arte caótica. Basta você tentar perceber em que ponto você está
você está em contato com, em que momento, em que tipo de arte você se afeta, beleza? Então, eu não vou me aprofundar nesse gráfico, tá? É só para vocês saberem que o caos mais para frente ele vai receber o nome de singularidade, de inconsciente, né, de paradoxo, como a gente já falou, tá? Então, esse campo vai aparecer em nossas videoaulas mais para frente, sistematicamente. Então, aqui o nosso canal é um canal que vai explorar todo o conhecimento filosófico voltado para o caos. Porque se nós não fizermos filosofia do caos, estaremos fazendo filosofia platônica, ou, de uma certa forma, um platonismo aí, moral, um platonismo racional. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não vou aprofundar mais, porque a gente poderia ficar aqui horas falando e já passou bastante tempo. Um abraço e curta aí a nossa página para a gente poder trazer mais informações filosóficas, pensar o pensamento dentro da videoaula.